Louvamos a Deus por essa grande oportunidade que Deus tem nos dado. E eu louvo a Deus porque todos os anos Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui. Amém? A primeira vez que eu vim aqui foi 2005. Foi uma quinta-feira chuvosa também. E eu estou recordando aqui. Tinha menos pessoas do que hoje. E de 2005 para cá, Deus tem nos dado essa oportunidade de estar com vocês. Amém? Amém, gente? Amém. Queridos, quando o pastor Natalino falou para mim a respeito desse trabalho, que era para a juventude, Deus me colocou um texto assim muito interessante, que nós vamos compartilhar com vocês. Amém? Eu gostaria de nessa noite assim, fazer aqui só para mim ter uma noção. Fica de pé para mim, só os filhos para mim, só filhos, fica de pé. Eu quero ver aqui, só filho, gente, filho. 1, 2, tá, beleza. Querido, vocês dois aqui, a senhora não é filha não, irmã? Só para saber, você não é filha? Não, só para saber. Você não é filho não? Você também não é filho não, gente? Ah, a senhora não é filha não? Ai, meu Deus do céu. Amém. Amém, gente. Se vocês não são filhos, vocês são o quê? Irmãos, sabe por que eu faço isso? É porque quando tem uma palavra para filho, é para nós também. Amém. É para quem, gente? Então olha um para o outro, bem nervoso, e fala bem alto assim: mas você é lerdo, hein? Fala para ele, fala aí, ó. Não é verdade, gente? 1 Crônicas 4, vamos lá, talvez você já ouviu uma mensagem com esse texto, com certeza você já ouviu. 1 Crônicas 4, você já ouviu? Pode sentar, vocês estão cansados, né, filho? Estão vendo ali? 1 Crônicas 4, 9 e 10. Eu creio que você já ouviu uma palavra sobre esse texto, mas Deus vai hoje nos dar alguma orientação a respeito disso. Amém? Acharam? 1 Crônicas 4, 9 e 10. Eu vou ler a primeira vez o versículo 9 e o 10, e eu gostaria que você repetisse o 10. Amém? Acharam? Diz assim, ó: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Pode ler o versículo 10 para mim, por favor? O que é que diz? Amém, gente? Amém? Amém? Queridos, qual que é a situação nossa de filhos? Primeiro, ninguém pede para nascer. Amém? Quem aqui pediu para nascer? Ninguém pede para nascer. Segundo, ninguém escolhe a família que vai nascer. Se você pudesse escolher a família que você ia nascer da onde você veio? Você já pensou? Deus dando uma oportunidade para o espermatozoide. Espermatozoide. Aonde você quer nascer? Do jeito que está a situação hoje, ninguém queria nascer na América do Sul, não é? E era um lugarzinho melhor. Ninguém interfere também quanto ao nascimento. O que eu quero dizer?
Não é a criança que vai decidir se a mãe vai sofrer ou não. E por que eu estou com esse desejo de falar isso? Sabe por quê? Eu não sei se vocês estão notando hoje, tudo que está acontecendo hoje com filhos, com esta geração, as pessoas estão colocando a culpa em pai e mãe. Vocês já perceberam isso? Tudo a culpa é de quem? É do pai e da mãe. O cara é bandido. Quem é culpado? A mãe. O camarada tem um desvio de conduta. É o pai. Agora, queridos, uma coisa que eu quero colocar aqui bem claro para vocês é o seguinte: tudo na vida nós temos uma preparação. Tudo na vida. A única coisa que nós não temos na vida de preparação são duas coisas. Fala bem alto assim, ó: casamento. Fala isso forte, fala casamento. E fala bem alto: ter filhos. Irmão, casamento é um negócio que não existe preparação para casamento. Sabe por quê? Porque é um negócio que você só vai ter experiência depois de casado. E filhos? Idem. Então não adianta você querer colocar a culpa no teu pai e na tua mãe, porque o teu pai e tua mãe, eles não sabem como cuidar de você. Porque pai e mãe, eles aprendem quando tem filhos. Um solteiro que não tem filho, ele não sabe o que é ser pai. Uma solteira que não tem filho, ela não sabe o que é ser mãe. É por isso que os solteiros sempre acabam pagando com a língua deles. Por quê? Ela vê uma criança e fala assim: o dia que eu casar, os meus filhos não vão fazer isso. E você pode ver que é o delas que vai ser pior do que os outros. Bem feito. Eu tinha um diácono lá em Santo André, que criança não podia fazer nada na igreja, nada, porque ele chegava lá, dava bronca, não sei o que lá. Sabe por quê? Ele era um diácono que não tinha filhos, mas o dia que a mulher dele ficou grávida, o menininho falou assim na barriga para ele: me aguarde, pai, estou chegando, e a sua vida nunca mais será a mesma. Esse menino foi o primeiro menino a levar estilingue na igreja. Então olha para o seu irmão e fala assim: ó, se eu fosse você, fala para ele aí, bem forte, fala. Quando você vê uma criança mal criada, fala para ela: fica quietinha, ore a Deus, para ela a criança e por você também. Irmãos, olha que coisa interessante aqui, ó. A criança, ela é como um CD virgem, uma fita virgem. E quem grava as primeiras impressões são os pais, não é a avó. E as primeiras impressões de uma mãe é justamente quando ela se torna gestante. Então tem mãe que ela tem um desejo de ser mãe, o pai. Então quando vem o primeiro filho, é assim ou não é? Aquela frescura, tá? A barriga não cresceu nada, mas a mulher já quer colocar uma roupa gestante. Lembra disso, gente? Ela quer falar que ela está grávida, porque é o primeiro. E aí, ô minha mulher, o que Deus mandar tá bom, graças a Deus, que bênção, o importante é vir com saúde, 5 dedos em cada mão. Quando é o terceiro que está grávida, escapou. Aquela miserável daquela pílula, estourou a camisinha. Ó, você vê, do primeiro para o terceiro, e o quarto, ela nem fala. Vai no hospital, tem e deixa a criança lá. Fala assim: ó, daqui 18 anos eu volto para pegar. Queridos, o que determina o nosso futuro? Até 12, 13 anos, os nossos pais vão transferindo, vão transmitindo o que eles sabem. É isso que eu quero colocar aqui para vocês. Veja bem, se o seu pai, ele teve uma infância, uma adolescência, uma juventude, e ele teve um período de problemas, automaticamente, não é que ele vai querer passar para você porque ele quer, não, porque ele está passando para você aquilo que ele recebeu. Então nós precisamos parar de ficar achando que tudo que acontece na minha vida não tem solução, porque veio dos meus pais. Dá um grito aí, fala bem alto: nossos pais
não são perfeitos. E dá um grito aí, fala assim: eu louvo a Deus pelo meu pai e pela minha mãe. Amém? Agora, se você não é perfeito, seu pai também não era, sua mãe não era. Hoje é muito fácil nós falarmos da geração dos outros. Quantos anos você tem? 60, 70, 80. Então é muito fácil você hoje falar de nós. Por que é fácil? Porque vocês hoje são inteligentes, tá em tudo, vocês têm Google, vocês não precisam nem estudar mais. O que significa neném? Pum, ainda a mulher fala do Google. Neném do sexo masculino. Neném. E nós antigamente, sabe o que a gente tinha? Barça. Quem é do tempo da Barça, levanta a mão. Tá aí, olha. Um monte de pessoa da melhor idade na igreja. E tem uns que dá com vergonha, que ele nem quer levantar o dedo. Eu conheço essa raça. Então hoje é muito fácil as pessoas. Hoje tem gente que nem sabe o que é Barça, é ou não é? Antigamente, hoje é Google, você clica, fala. Barça tinha 16 volumes. Desse tamanho. Precisava de 3 para pegar. E ainda tinha um livro por ano que era para fazer o quê? Para atualizar. E a gente só comprava os 16. E não tinha o quê? Dinheiro para atualizar. Então o que você precisa entender é que hoje as coisas são muito mais fáceis. E não adianta você ficar falando da geração passada. E a geração passada foi muito importante dentro da geração dela. E se você tem um monte de coisa hoje, é porque seus avós, seus tios, seus pais construindo. E hoje você está vivendo em berço esplêndido, porque teve gente ignorante ontem que apanhou por sua causa. Amém? Amém, gente? Então fala bem alto: nossos pais, nossos avós, bisavós, fala bem alto, foram heróis. Fala aí, ó. Foram o que, gente? Então hoje você anda de ônibus, seu pai e seu avô andava de a pé. E você está reclamando porque você está pegando trem lotado. Aquele dia, época, nem tinha ônibus. Quanto tempo você demorou para vir na igreja? 1h40. Hoje, essa geração de adolescente hoje é a geração do espermatozoide mais vagal que apareceu na vida. Parece que o espermatozoide ele foi assim, ó, de encontro do óvulo. Eu não sei se eu vou. Já é um espermatozoide cansado. Eu não entendo isso, irmão. Eu fui adolescente. Gente, a gente não parava em casa. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? A gente não, o que acontecia com a mãe? Ela precisava brigar com a gente para a gente o quê? Chegar em casa. Hoje as mães precisam brigar com os filhos de hoje para sair de casa. Eu não entendo isso. Agora o que eu quero colocar aqui? Vamos lá, gente. O que essa mulher fez? Ela fez uma coisa que todos os pais sem conhecimento fazem. Ela simplesmente sofreu no parto. E o que ela fez? Ela pegou com a dor dela, o sofrimento dela, como ela quase morreu, o sentimento dela de transferência, ela passou justamente para Jabes. Sofreu, não sei o que aconteceu com a criança, se a cabeça é grande, se estava sentado, eu sei lá o que aconteceu com essa mulher, eu só sei que essa mulher sofreu. Quando nasceu, ela olhou para o menino, miserável. A partir de hoje, o teu nome é Jabes. Sabe por que você é Jabes? Porque quase você me matou. Olha a homenagem que ela faz para o filho. Agora, irmãos, eu só pergunto uma coisa: quantas vezes por dia você chama o nome do seu filho? Quantas vezes? Quantas? Você tem filho, irmã? Quantas vezes você chama? Um montão. Agora imagina esse menino crescendo, quase matou a mãe, vem cá, quase matou a mãe. Quase matou a mãe, vem aqui, quase matou a mãe. Imagina ele jogando bola, passa, quase matou a mãe, passa. Ele não gostava nem de ir na escola. João, presente. Maria, presente. Quase matou a mãe, presente. A gente dá risada, né, irmãos? E ele? Fala bem alto assim, transferência, fala. Fala de novo. O que aquela mãe fez? Fala, gente, o que aquela mãe fez? Ela transferiu um problema que era de quem? Para quem? Escuta como isso é interessante. Por que ela fez isso? Porque ela era ignorante. Por que ela fez isso? Porque ela não tinha sabedoria.
Por que seu pai erra com você? Porque ele não tem sabedoria. Você é a primeira criança que tem. E você é o primeiro pai que tem. Vão errar? Vão. Vão acertar? Vão. Agora, o que vocês precisam entender é que Deus colocou os dois dentro da mesma casa. Quantas vezes você teve um filho? Nenhuma. E o que você é? Engenheiro. O que você é? Gerente. O que você é? Administrador. O que você é? Advogada. Você é excelente. Você tem toda a experiência de vida para tratar dos outros, mas você nunca teve filho. Aquela criança de 50 centímetros está chegando na sua casa agora. E você olha para ela olha para você. Meu Deus, o que vai sair daqui? Mas eu fiz curso de psicologia. Não adianta. Não adianta. Tem pessoa que fala assim, eu já me preparei, já estudei, já fiz tudo quando é... Meu irmão, eu quero ver a hora que a criança começa a chorar à meia-noite. E 3h30 está chorando ainda. Você não lembra de psicólogo, você não lembra de conselho, você não lembra de nada. Daqui a pouco você está chorando junto com a criança. Meu Deus, o que eu vou fazer? Onde que está doendo? Jesus. Até que chega uma hora que você, quando vai assim, né? Chega uma hora que aí você está com vontade de pegar aquela criança, jogar ela na parede e deixar ela colada lá. Aí se você fala isso para os outros falam assim, nossa, que mãe que é você? É uma mãe normal que nunca teve uma criança. Levanta sua mão e fala bem alto assim, graças a Deus eu sou normal. Fala bem alto aí, gente. Mas aqui ninguém jogou na parede não, né? Pelo menos. Mas teve vontade ou não? Tem uma aqui que eu não sei não, você não jogou, hein? Gente, o que você precisa entender é que filhos, eles chegam na nossa casa e nós não temos o quê? Nós não sabemos como mexer. E não adianta você achar que é normal, porque principalmente é ruim quem tem o primeiro filho bonzinho. Esse é o pior. Porque você teve o primeiro filho? Não chora, dorme a noite toda, mama e tal. E começou a criança, uma benção, eu orei, Jesus me ouviu, aleluia. Você vai ver o segundo. Você vai orar e Jesus não vai ouvir. Aí vai vir aquele negócio que chora e tal. Por quê? Porque crianças não são iguais. Quantos estão entendendo isso? Fala glória a Deus. Amém, gente? Amém? Agora fala bem alto assim, ó. Fala bem alto. Eu sou resultado de uma criação dos meus pais. Agora dá um grito aí, fala assim, ó, mas eu tenho Jesus. Fala bem alto aí. Fala bem alto. Muda qualquer situação. Amém, gente? Qual é o problema de pais? A gente gosta de transferir. Perdi a saúde quando nasceu. Quantas mulheres falam isso para criança? O dia que ainda fala para criança assim, ó. Sabe que o dia que eu comecei a ficar podre? Ainda fala assim, podre. O dia que você nasceu. Não tinha problema de dor, não tinha problema de tontura, mas o dia que você nasceu, a minha vida acabou. Olha. Você já viu aquelas mães que falam assim para o filho, eu só não largo do seu pai por sua causa. Até parece que foi o menino que apresentou o pai para ela, não é, gente? Não é possível. Até parece que foi não é verdade? Foi o filho que apresentou. Amém? Vocês já ouviram isso ou não? Já aconteceu isso ou não? Quer dizer, irmão, que culpa tem a mulher de casar, ou não é? Com 0 à esquerda, e depois ela fica falando que é um menino. Ó, tem pessoa que fala assim, ó, eu só não estudei porque justo quando eu fui estudar, descobri que estava grávida de você. Tem pessoa que tem frustração do estudo, aí o seu filho nasce, você quer que ele seja advogado, você quer que ele seja administrador, você vai jogando nas costas dele. Aí o dia que o seu filho se forma direito, mame, toma aqui seu canudo, receba. O que você vai fazer agora? Vou fazer o que eu quero. O teu canudo está aí. Por quê? Porque a gente vai transferindo. Vamos falar bem alto? Fala bem alto assim, olha. Deus tem misericórdia, porque nós estamos fazendo todas essas coisas, porque nós não temos experiência. Agora fala bem alto assim, ó. Mas o segredo é que Deus muda a situação. Amém, gente? Quem mais sofre numa casa são as meninas que o pai é mulherengo. Quando uma menina tem um pai mulherengo, o que acontece?
Porque o pai, ele acha que todos os homens são iguais. Então a criança começa a crescer, adolescente, aonde você vai, com quem você vai, quer saber, não vai com essa roupa. E por quê? Porque ele acha que o problema de todos os homens é o que ele fez com os outros, vai fazer com ele. Outro problema é quando os pais casam grávidos. É ou não é? Quando os pais casam grávidos, o que acontece quando a moça começa a sair e o moço? Cuidado, cuidado, olha o que você vai fazer, toma cuidado. Só que ele está falando, não é toma cuidado, não. O que ele está falando é o seguinte, ó, eu fiz uma besteira, e se você não tomar cuidado, você também vai fazer a mesma. Por quê? Porque a criança, ela nasceu, e ela casou como? Eles se casaram como? Fizeram a criança antes do casamento. Então todas essas coisas, a gente vai transferindo. A gente tem uma mania de abandono, fala bem alto, abandono, fala. Você sabe qual é o maior abandono hoje, gente, que a gente encontra? Sabe qual é o maior abandono hoje? É quando uma mulher, ela se preparou para ser executiva. Porque as mulheres hoje, elas estão se preparando para quê? Para ser executiva. Elas não estão se preparando para ser dona de casa. E tanto você pode ver que hoje, hoje é muito interessante. No Dia das Mulheres, o que foi que o Temer falou? Ele exaltou as mulheres, mas aí os feministas, as feministas e todos os outros que fizeram o quê? Começaram a bombardear ele. Agora é fácil, irmãos, é só você pensar. Quantas mulheres hoje trabalham no Brasil? X. Dessas mulheres que trabalham hoje, quantas têm empregada em casa? Quantas? 100%? 100%, gente? Se for 10%. 90% das mulheres levantam cedo, trabalham, quando volta, passam em mercado ou não passam? Sim ou não? Passam. Cozinham ou não? Lavam ou não? Cuida de criança ou não? O que o Temer falou demais? O Temer não falou nada demais. O que o Temer falou, ele falou que esse é o papel da mulher brasileira. Além de trabalhar fora, tem que chegar em casa e fazer o quê? Trabalhar também. Aí todo mundo, onde? Ei, é só abaixar a bola, gente. O que vocês precisam entender é que o diabo hoje, ele está, tudo aquilo que se fala relacionado à mulher e ao homem, eles estão querendo deturpar. Agora é poucas executivas que podem chegar em casa e ter uma babá, ter uma doméstica, ter uma diarista. Agora muitos aí estão fazendo o quê? Chega em casa, ainda às vezes nem comida tem que dividir com o filho. E é justamente o que ele estava falando. Essa situação, ela vai passando para quê? A pessoa, ela gera a criança, quando nasce, tem umas que não precisam, mas elas já estão querendo terminar os 3, 4 meses para voltar a trabalhar. Aí essa criança, ela com 3, 4 meses, ela vai para a casa da avó, ela vai ficar nas escolinhas. Por quê? Porque a mãe a abandonou. A mãe fez o quê, gente? Por que ela abandonou? Porque ela deu preferência ao trabalho do que a criança. Agora eu pergunto para você, para que tem a criança? Se você está pensando e estudou, fez pós, e você quer chegar no auge, para que você faz uma criança se é para deixar com os outros? Fala bem alto, a coisa é séria. Fala, gente, a coisa é séria. A coisa é o quê, gente? Séria. Aí daqui a pouco, outro dia eu estava num hotel, eu estava lá na esteira, chegou uma mulher, ela é professora, e aí nós conversando e tal, aí ela falou assim, eu tenho uma criança. Mas você tem uma criança? Tem. Quanto tempo? 8 meses. Mas e aí? Não, eu trabalho muito, então fica com a babá, não sei o que lá. Eu falei, fica com quem? Com a babá. Aí ela pegou outro dia e falou assim, você sabe que eu cheguei lá em casa, a babá estava falando para mim que ela já começou a falar papai. Essas coisas as crianças vão sentindo, sim ou não? Fala, gente, sim ou não? Então vamos falar bem alto, fala assim, eu sou de Deus. Fala bem alto, eu sou de Deus. E Deus pode fazer um milagre na nossa vida. Então fala bem alto, nossas crianças, fala bem alto. E eu também preciso ser curado por Deus. Quantos entenderam isso? As pessoas são salvas ou destruídas não por aquilo que sabem, irmão. Não é por aquilo que sabem, mas é por aquilo que acreditam.
Se você começar a falar que o seu filho ele não vai longe, que seu filho ele não é bom em matemática, que seu filho não é bom em português, que seu filho não é bom em nada, eles vão acreditar nisso. E se eles vão acreditar, é isso que vai derrubar eles. E outra coisa, filhos são assim. Quem tem 2, 3, 4 filhos, os 2, 3, 4 filhos, cada um é bom em uma área. Eles não são bons em todas. Eu tenho 3 filhos. O Vinícius é bom na área de cálculo, de matemática. Ele fez engenharia, só de frequentar a aula, ele sempre tirou nota boa, na escola, colégio, sempre tirou 10, vai lá, presta atenção, e acabou. As minhas filhas oram, jejuam, levam folha de arruda, é benzida, quanto tira? 5. E não adianta. Aí um dia eu cheguei com as duas e falei assim, ó, se vocês tiverem 6 para mim já está bom, porque não adianta. Agora o relacionamento que as outras têm, ela não tem. A Ellen, ela trabalha com negócio de eventos, como ela trabalha, como ela conversa, todo mundo, agora não queira dar conta para ela fazer. O que você precisa entender é que é cada um na sua. Quando você passa a entender isso, o que vai acontecer? Às vezes só porque você é bom numa área, você está querendo que o seu filho seja bom nessa área, e não é assim. Às vezes você é muito bom, e você é bom de bola, e o que acontece? Você quer que seu filho jogue a bola, só que seu filho não joga, não vê quem está jogando, é sua menina. Você olha para a menina e fala, meu Deus, trocou o negócio aí. Amém? Quando estão entendendo isso, fala glória a Deus. Amém, gente? Então dá um grito aí, fala bem alto, Jabes. Fala bem alto, Jabes era ilustre. Fala isso forte, fala, Jabes era ilustre. Sabe o que é ilustre, irmão? Nobre. Esse menino, ele tinha tudo para ser bad boy, tudo. Porque imagina um menino 10 anos, 11 anos, 12 anos, ouvindo que ele quase matou a mãe. Chegava lá os parentes na casa dela, chegavam os amigos, esse aqui é o Pedrinho, esse aqui é o João, e esse aqui quase me matou. Agora sabe por que ele é nobre? Porque ele viu uma saída. Fala bem alto, tem uma saída. Fala bem alto isso, gente. Fala mais alto, tem uma saída. Fala bem alto para mim e para os nossos filhos. Quantos creem nisso? Fala glória a Deus. E o que eu quero trazer aqui nessa noite, nunca mais você fala que tem alguma coisa que o seu pai trouxe de negatividade para a sua vida. O que você precisa entender hoje? Que Deus te deu pais maravilhosos. Tem problemas, mas só que você tem hoje um Jesus que pode mudar a sua situação. Amém, gente? Então fala bem alto, Jabes. Sabe que Jabes acordou um dia? Ele falou assim, quer saber de uma coisa? A turma está falando que eu quase matei minha mãe. Peraí, eu não tenho culpa disso não. E ele descobriu que ele era da linhagem de Judá. Vamos falar bem alto? Fala, linhagem de Judá, fala bem alto. Linhagem de quem, gente? Ele falou assim, se eu sou da linhagem de Judá, meu bisavô é quem? Abraão. E Abraão tem um negócio com Deus. Eu nem quero saber se minha mãe está bronqueada comigo. Eu vou passar por cima da minha mãe e vou chegar lá no meu bisavô. Sabe por quê? Porque o meu bisavô, ele tem uma bênção maravilhosa de Deus na vida dele, e é aquela promessa que eu quero para a minha vida. Quando vocês entenderam isso, fala glória a Deus. Levanta a sua mão e fala bem alto, eu tenho uma promessa. Fala bem alto, e fala para o seu irmão bem alto, fala assim, ó, você é descendência de Abraão. Pode falar para ele aí, ó. E se sois de Cristo, também sois descendências de... Quantos aqui são de Abraão? Fala glória a Deus. E aí o que diz lá? Eu achei interessante esse versículo. Ele fala assim, olha, bendito serás na cidade, bendito será no campo, bendito será no fruto, bendito. Porque Abraão tinha uma promessa. Abraão tinha o que, gente? E ele creu nessa promessa. E qual foi a promessa? E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos nessa noite vieram buscar uma bênção aqui e falar glória a Deus? Glória a Deus. Então vocês não entenderam nada que eu falei. Qual foi a promessa de Abraão? E tu serás o quê? Fala de novo. Tu serás o quê? Fala para 2, 3 irmãos. Fala, você é uma bênção. Fala mais alto, fala, você é uma bênção. Pode falar, fala, você é uma bênção. Fala. Então dá um grito aí e fala assim, ó, Deus não vai te abençoar. Fala para ele aí, fala aí. Por que ele não vai abençoar a gente?
Porque nós já somos o que, gente? Foi justamente isso que ele creu. Ele falou assim, ó, a minha mãe pode falar que eu dei problema para ela, eu não quero nem saber dela, o que eu quero saber é que tem um Deus acima de mim, que Ele tem coisas extraordinárias para a minha vida. Quando entenderam isso, fala glória a Deus. Amém? Então fala bem alto assim, ó, eu sou abençoado. Fala bem alto aí, ó. Fala forte, fala, eu sou abençoado. Na minha família, nos meus negócios, no nosso ministério. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Qual que é o teu problema? O teu problema é que você acha que o teu dinheiro vai levar você para algum lugar. E a Bíblia nunca falou que o dinheiro é que te enriquece. É por isso que você quer trabalhar, é por isso que você quer ganhar bem, é por isso que você quer estudar. Só que você esqueceu de uma coisa. A Bíblia diz assim, ó, que a bênção do Senhor te enriquece e não te acrescenta o quê? Agora, qual é o teu problema? O teu problema é que você confia no teu salário, e o teu salário ele não te leva a lugar nenhum. O segredo na tua vida é a bênção do Senhor. Quando estão entendendo isso, fala glória a Deus. Então fala para o seu irmão assim, salário é bom, pode falar para o seu irmão aí, fala, mas a bênção é melhor. Sabe o que é bênção, irmão? É as pessoas olhar para você com a tua cara, mesmo você sendo feio, mesmo você sendo insuportável. Não tem gente? Eles olham para você e falam assim, nossa, cara, eu não sei o que eu vi em você. Você pode falar, você viu a bênção de Deus na minha vida. E é isso que acontecia com José. Aonde ele ia, o segredo não é o lugar, irmãos, o segredo é você. Ah, Senhor, me prepara um lugar abençoado. Não, irmãos, você é a bênção, é você, é você. Se você for numa terra seca, você é a bênção, ela vai ficar boa. Se você for para o deserto, você é a bênção, lá vai ficar bom. O que você precisa entender não é Deus levar num lugar bom, não, é você. A bênção do Senhor, ela te acompanha. Quando vocês entenderam isso, fala glória a Deus. Fala bem alto, eu sou abençoado. Fala aí, fala mais forte, fala, eu sou abençoado. As melhores coisas na minha vida aconteceram, sabe quando, gente? Quando eu estava desempregado. Quando eu estava desempregado. Por que aconteceu isso quando eu estava desempregado? Porque Deus queria mostrar para mim que a bênção é que faz a diferença. Amém? Então fala bem alto, o salário é bom. Fala assim, mas a bênção é melhor. Vira para o seu irmão e fala bem alto assim, o teu salário, ele te leva até a praia do rio. Fala aí, do rio. Agora fala assim, a bênção de Deus faz você rodar o mundo. Tem diferença ou não tem? Agora o que esse menino pediu? Ó Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. O que ele queria? Que abençoasse o quê? Por que ele fez essa oração? Ele fez essa oração porque ele não tinha entendimento nem do Espírito Santo e nem da palavra. Mas ele falou assim, ó, eu quero que aquilo que o Senhor prometeu lá para o meu bisavô, para o meu tataravô, eu quero para mim. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu nada, ele só pediu o quê? A bênção. Meu irmão, você está trabalhando? Peça a bênção de Deus no seu trabalho. É teu ministério? Peça a bênção de Deus. Você está andando na rua? Peça o quê? A bênção de Senhor, eu estou aqui, ó, eu só quero uma coisa, eu quero a bênção de Deus, porque é a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Quando vocês entenderam isso, fala glória a Deus. E olha o que ele pediu, gente. Abre a mão assim, fala assim, ó, alarme. Fala forte isso, fala alarme. Irmão, como é que aquele moço, ele era de Judá, ele tinha um pedaço de terra, e ele falou assim, Senhor, alarga meus termos. Olha aquele menino, como ele fez uma oração inteligente. Hoje você falar para Deus alargar você é fácil. Agora imagina aquela época, que o pedaço de terra era o quê? Já era herança de Deus. E ele falou assim, Senhor, alarga. Então fala bem alto assim, ó, fala bem alto, alarga, fala bem alto, fala forte. Então o que Deus quer que você alargue? Sua área profissional, cultural, amizade, escolaridade. Deus quer que você cresça. Vamos falar bem alto? Cresça. O que Deus quer que você faça, irmãos? Fala mais alto isso. Então você vai o que? Alargar. Você está tendo condições, você vai longe. E se você não tiver condições, Deus vai fazer você ir. Amém? Quando estão entendendo isso, fala glória a Deus. Então, olha, existe alargar fronteiras, são limites. Coloca a mão no seu irmão assim, eu vou falar uma coisa bem interessante para você. Coloca a mão e fala bem alto assim, olha. Fala bem alto assim, ó. O lugar aonde você está vai ficar pequeno para você. Amém, gente? Quantos entenderam isso?
Você sabe o que eu estou querendo dizer? Vocês lembram quando nós éramos pequenos? Quem lembra? Lembra? A gente tinha 3, 4, 5 anos, lembra disso? Vocês lembram disso? A gente chegava na casa, como que era a casa? Grande, não era? Você olhava assim, nossa, aquela casa grande. Às vezes você estava num lugar que você só morou lá quando era pequeno. O que acontece? Quando você chega lá, você fala assim, nossa, que pequeno. E parece que a sensação era tão o quê? A sensação, é isso que Deus, Ele está querendo colocar em você. É isso, é justamente isso. Existe um espaço onde você está, que ainda você é pequeno, mas Deus vai fazer você crescer. Quando estou entendendo isso, fala glória a Deus. Pode falar para o seu irmão na área profissional, pode falar para ele, na área ministerial, fala bem alto, na área cultural, fala para ele, você vai crescer. Amém, gente? Fala bem alto, alargar tendas, fala bem alto. Fala assim, casamento. Amém? Quantos querem casar aqui? Fala glória a Deus. Não senti muita firmeza, não. Uma das coisas hoje que estão demorando para fazer é casamento. Na nossa época era 19, 20 anos, 21, 22, né? Agora não, agora o pessoal está querendo casar depois que ele se forma, ele está querendo casar depois que tem casa, ele está querendo casar depois que ele aposenta. Porque do jeito que vai ser aí, porque do jeito que está o negócio, daqui a pouco o cara só vai casar com 65 anos. E aí ele já casa com Viagra no bolso. Por quê? Porque você pode ver que o negócio está o quê? O pessoal está querendo casar mais velhos. E por casar mais velho, o que acontece? Eles não estão querendo ter filhos. E aí as mulheres hoje, o que estão acontecendo? E os homens? Não estão querendo uma esposa, estão querendo uma sócia. Porque o moço, ele é assim, ele é exigente. Por que ele é exigente? Porque ele tem uma faculdade e tem uma pós. Legal. A hora que ele vai procurar uma mulher para casar, ele já quer uma mulher na mesma altura dele. Então ele não quer mulher, ele não quer uma amiga, ele quer uma sócia. Porque uma coisa é você ter uma mulher para você casar, uma coisa é você ter homem para você casar. A mulher está lá em cima, aí quando ela sai, o que você tem? Segundo grau. Aí ela olha para o cara, segundo grau. Agora o que ela não entende é o seguinte, que aquele homem de segundo grau vai ser o melhor esposo para ela. O que ela não entende, o que está faltando para ela, não é um cara da cultura, não é um cara, e hoje em dia está assim. Escuta, o que você faz? Sou mecânico, Senhor Jesus tem poder. Tá, meu Deus, como é que eu vou sair com esse mecânico? Ô Jesus, tem misericórdia. Só que você esquece que marido e mulher, a cultura ajuda, a faculdade ajuda. Só que quando você chega em casa e você tem uma mulher que cuida de você, que entende de você e que faz as coisas que você gosta como homem, o segredo é esse, irmão. Porque você não vai querer uma mulher que fala difícil na cama. Você não vai querer conversar com uma mulher na hora que tiver vocês lá fazendo a comida, uma mulher que faz difícil. O que vocês querem é companheiro. Quando estão entendendo isso, fala glória a Deus. Quando estão entendendo isso, fala glória a Deus. Eu sei que isso te força a você pegar a pessoa do mesmo nível. Isso te força. Mas acontece que dentro de uma casa, a coisa é diferente. É a mesma coisa hoje. Hoje está nessa onda, eu vou falar isso amanhã de novo. Escuta, você precisa ser amigo do seu filho. Aonde é que na Bíblia fala que pai tem que ser amigo de filho? Hein, irmãos? Pai não tem que ser amigo de filho. Pai, ele tem que provocar, ele tem que cobrar, ele tem que disciplinar. Então hoje está assim, o filho não é disciplinado porque ele tem um amigão dentro de casa. Oi, aí pai, legal, beleza. O que vamos fazer? Jogar videogame. Legal. Nossa. O pai confronta? Não. O filho faz tudo o que quer? Faz. Só que quem vai dar e quem vai fazer a diferença no filho não é amigo, é quem? Fala, gente, quem é? Então hoje a sociedade está desse jeito. Eu vou ser amigo do meu filho. Não seja amigo, seja o quê? Fala mais alto. Seja o quê, irmãos? Mais alto.
Seu filho tem que ficar frustrado. Seu filho tem que ficar com bronca de você de vez em quando. Seu filho tem que ter... Por quê? Porque hoje está muito esse negócio. Aí o que acontece? As pessoas hoje não têm limite. Por que não tem limite? Porque quem coloca limite é pai e mãe. Quando entenderam isso, fala glória a Deus. Amém, gente? Então levanta só o braço e fala bem alto assim, ó, eu vou crescer. Fala alto, fala, eu vou crescer. Quando estão entendendo isso, fala glória a Deus. Olha o que ele falou assim, ó, me abençoe. E segundo, alarga. Agora uma coisa que eu achei interessante, pega a sua mão assim, gente. Pega a sua mão. Pega a sua mão. Ele falou assim, ó, e que a tua mão, olha o que ele falou, e que a tua mão seja com quem? Comigo. Uau! Olha que oração daquele menino, que ele podia ser o mais revoltado de todos, mas ele falou assim, eu quero a bênção do meu bisavô, eu quero crescer, só que eu não quero ficar sozinho, eu quero que a sua mão esteja o quê? Comigo. Sabe por que ele pediu a mão? Porque naquela época Deus não morava nas pessoas. Então ele fez uma oração inteligente. Por quê? Porque se fosse hoje ele ia falar assim, Deus, eu quero o Senhor comigo, morando comigo. Não, então ele falou assim, ó, eu quero a sua mão. Então grita aí, fala bem alto, presença de Deus. Fala bem alto, fala isso forte, fala presença de Deus. As igrejas hoje estão crescendo, sim ou não? Sim ou não? As igrejas crescem? Os ministérios são abençoados? O que você precisa entender? Que ministério é uma coisa e presença de Deus é outra, gente. Eu posso executar o meu ministério porque Deus me ungiu, mas eu executo o ministério? Executo. Agora a presença de Deus está na minha vida? Não. O maior problema hoje é que tem muitas pessoas que estão cantando, pregando, fazendo ministério, mas a presença de Deus já está longe. Fala bem alto, Saul, fala, Saul, fala forte. Saul. O que aconteceu com Saul? Saul, quando Deus escolheu ele, 2 anos depois, ele chegou, reuniu todo o povo, esperando Samuel, ele apresentou o sacrifício. Fala bem alto, 2 anos, fala bem alto. Quantos anos, gente? 2. Quando Samuel atrasou, o que ele faz? Ele apresenta o sacrifício. A Bíblia nos ensina que Saul ainda reinou 38 anos. Quantos anos, gente? Com Deus ou sem Deus? Fala bem alto, com Deus ou sem Deus? Agora o que você precisa entender? Você canta, canta, sem Deus, você tem a unção. Você prega, prega, sem Deus, porque você tem unção. Você evangeliza, evangeliza, sem Deus, porque você tem o quê? A unção. E a unção não sai, mas a presença sai. Então o que nós temos que fazer? Pedir a presença de Deus na nossa vida cada dia. Então levanta a sua mão e fala assim, a presença de Deus faz toda a diferença. Fala isso mais alto, fala, a presença de Deus, ela faz toda a diferença. Esse menino, que era para ser uma das piores coisas, ele passa a nos dar uma aula totalmente diferente, porque ele fala assim, ó, eu quero ser abençoado, eu quero crescer, e quero que a presença do Senhor seja na nossa vida. Amém, gente? Então fala para o seu irmão assim, quando você tem a presença de Deus, pode falar para ele, fala pessoal, as pessoas vão te ligar, as pessoas vão te procurar, porque tem vida na sua vida. Amém, gente? Quantos querem ter vida aqui? Fala glória a Deus. E que o Senhor esteja com... A Bíblia diz lá em João 10, que a presença dele vai na nossa frente. Fala bem alto, na frente. Vamos falar bem alto, falar na frente. Aonde? Lá em Hebreus fala que Jesus está acima. Então fala bem alto, acima. Lá em Deuteronômio fala que está por baixo. Então fala bem alto, fala assim, ó, Deus está na frente, Deus está em cima, e Deus está onde, gente? E aí ele fala assim, olha, e lá em Salmo fala bem alto assim, olha, ele está ao nosso redor. Aonde ele está, gente? Então vamos dar um grito, fala assim, o meu Deus vai na frente, vai atrás, vai em cima e vai embaixo. E dá um grito e fala assim, o nosso Deus, através do Espírito Santo, ele habita na minha vida. Amém, gente? Quantos entenderam isso? Então o que nós precisamos pedir, o que é? É a presença de Deus. Não é a mão, não. Não é a mão. O que nós temos que pedir hoje é a presença de Deus. E quando nós temos a presença de Deus, a coisa muda. E sabe que ele falou assim, ó, me preserva do mal. Olha que oração que ele faz, me preserva do... Agora eu pergunto para vocês, gente, a malignidade hoje, ela está pouca
média ou está grande? Como que ela está hoje? Grande. Você pode ver hoje, através, a Bíblia diz assim, ó, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito o quê? Esfriaria. Hoje você pode ver, por causa dessa internet, hoje você vê situações de calamidade que tem gente tirando sarro. Sim ou não? Sim ou não, gente? Então você vê, são situações de calamidade, aonde seria para orar, para jejuar. O que está acontecendo? Pessoas estão o quê? Fazendo piada, estão rindo, estão achando que é a coisa melhor do mundo. Vamos dar um exemplo aqui, né, que é fresco esse exemplo, não é? Está aí, estamos envolvidos em mais um escândalo da carne. Isso é um negócio alegre ou é triste? É triste. E em cima disso, quantas piadas já estão acontecendo? Sabe por quê? Justamente é esse mundo que nós estamos. E o mal, presta atenção, e o mal, ele está passando para nós de uma forma muito amenizada, que nós não estamos achando que isso é ruim. Então fala bem alto assim, pecado. Fala, gente, fala isso mais alto. Pecado é pecado? Sim ou não? Sim. E hoje nós falamos de pecado mais. Você pode ver, tem igreja hoje que eles não falam de pecado. Deus vai dar carro, Deus vai restituir, Deus vai fazer um monte de coisa. A única coisa que eles estão esquecendo é que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos o quê? Pecados. Quando estão entendendo isso, fala glória a Deus. Então vamos falar bem alto, fala assim, o mal, fala bem alto, o mal que não pode me atingir é o pecado. Amém, gente? Vocês estão entendendo isso? Zé Maria, eu aceitei Jesus. Aceitou? Aceitou. E o pecado saiu da minha vida? Não saiu. Porque o pecado só vai sair da minha vida e da sua vida quando? Quando nós somos arrebatados. Você crê que você vai ser arrebatado ou não crê? Amém, gente? Agora o que acontece com a gente? Hoje nós temos o quê? A Paulo falou assim que nós temos uma guerra, nós temos uma briga entre quem? O carnal e o espiritual. E hoje o que está acontecendo? Como a gente não conhece a palavra, todas as coisas hoje são normais. Todas as coisas hoje são o quê? Vocês estão vendo esse tipo de hoje, que as pessoas estão falando, que nós temos que aceitar todo mundo é normal, e não, eu não tenho que aceitar. Fala bem alto assim, ó, na igreja, fala bem alto, na igreja, fala forte, fala na igreja, eu cheguei, tenho que mudar. O que nós temos que fazer? Se eu era ladrão, aqui vocês vão me aceitar como ladrão, e eu vou ficar como ladrão? Cheguei aqui, que tem que fazer o quê? Mudar. Fui mulherengo e vou continuar sendo mulherengo? Não, porque aqui é mudança. Aqui não tem esse negócio, você pode chegar aqui e você vai ser do jeito que está. Não, aqui é corpo de Cristo, tem transformação, tem milagre, tem cura. Quantos creem nisso, fala glória a Deus. E olha para o seu irmão e fala bem alto assim, ó, e eu te conheço, fala aí, ó, fala. E você já melhorou bastante, fala para ele, ó. Amém? Quantos aqui já melhoraram bastante? Fala glória a Deus. Amém, gente? E fala para o seu irmão, e vai melhorar ainda. Pode falar para ele aí, ó. Amém, gente? Quando estão entendendo isso, fala glória a Deus. Então, quando a gente começa a tratar a malignidade como sendo coisa normal, é porque nós estamos distante de quem? Da presença de Deus. E você sabe o que acontece? Vou te dar um exemplo. Quando Deus falou para Moisés, interessante isso, né? Ele falou assim, escuta, o negócio é o seguinte, eu vou acabar com todo mundo, vou arrebentar todo mundo, vou acabar com esse povo do Egito. Deus estava fazendo um teste para ele. Só que Moisés, ele estava na presença de quem? Fala, gente, na presença de quem? Olha só, ele não estava em outro lugar não, ele estava na presença de... Quando você está na presença de Deus, os atributos de Deus, ele passa a dominar a sua vida. Foi o que aconteceu com Moisés. Escuta, eu vou acabar. Vai nada. Seu povo, o senhor que tirou, o senhor que escolheu. E tem uma coisa, se acabar, o senhor vai ficar mal com todo mundo. E tem outra coisa, e eu sou o culpado, porque foi eu que o tirei. Então faz o seguinte, risca o meu nome, acaba comigo, aqui ó,
Você não precisa matar ninguém. Mata eu que já está tudo certo. Fala assim, presença de Deus, fala. Fala isso mais forte. Só que quando ele sai da presença, com as tábuas na mão, que ele chega perto do povo, Deus perguntou para ele se podia acabar com o povo aquela hora. Perguntou? Não. Por que não perguntou? O que ele ia fazer? O que ele fez com as tábuas? Ele quebrou, ele ficou irado. Se Deus pergunta para ele naquela hora lá, o que eu vou fazer com o povo? Ele diz, arrebenta. Quando você está entendendo isso, fala glória a Deus. Então levanta a sua mão e fala bem alto assim, quando eu estou, fala bem alto, na presença de Deus, fala bem alto, o mal não me toca, e eu sou mais do que vencedor. Quantos entenderam isso? Fala glória a Deus. E a última coisa ele falou assim, ó, me livra das aflições, me abençoa, faz eu crescer, eu quero a tua presença comigo, me livra do mal e me livra das aflições. Irmãos, o maior segredo, eu fico olhando hoje, que eu tenho 58 anos, e eu fico olhando os meninos hoje, fico olhando os meninos. Um dia lá em Santo André, um menino por volta de meia-noite e pouco, bêbado, ele entrou na minha frente, bateu no meu carro. E eu olhando aquele menino da idade do Vinícius, você vai prestar queixa ou não? Você vai falar que ele está bêbado ou não? Aí sabe o que eu pensei assim, falei, meu Deus, esse moleque tem 20 anos. E com 20 anos a pessoa faz coisa certa ou faz besteira? Fala aí, gente. Faz besteira. Muito ou pouca? Muita, tem uns que não, mas tem uns que faz, irmão. Agora sabe o que eu pensei? Eu falei assim, meu Deus, esse menino aí, daqui 5 anos, daqui 10 anos, esse camarada, ele vai se ajeitar na vida, vai mudar ou não vai? É a mesma coisa, a pessoa fala assim, a fulano lá, quando ele era novo, ele fazia cinema pornô. Não, ele era novo, criou juízo, ele tem filho, é casado. Quantas mulheres aí que você vê que tiraram foto para ir para Playboy, pergunta para elas onde se elas vão. Não vão, porque crescem. Fala para o seu irmão assim, ó, você cresce, fala para ele aí, ó, fala. E a gente tem que ter essa visão, irmão. O maior problema é que Deus nos guardou quando nós éramos novos. Fala bem alto, Deus me guardou. Fala bem alto aí, ó. Fala forte, fala, Deus guardou. Quantas pessoas saíram com o carro bêbado? Deus guardou. Quantas vezes você saiu com outra mulher que você nem conhecia? E o que aconteceu? Deus te guardou de AIDS. Aqui ele falou assim, ó, Senhor, eu quero que o Senhor me livre das aflições. Fala bem alto, aflições. Irmão, aflições é o seguinte, quando você bebe e você bate o carro, pode não acontecer nada, mas se você beber e bater o carro, você pode ficar aleijado o resto da vida. Se você sai por uma pessoa que você não conhece, e você pode pegar uma AIDS, o que você precisa entender, é que se você está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, homem, mulher, é porque Deus nos guardou. Fala bem alto, eu creio que Deus me guardou. Fala bem alto aí, ó. Quantos creem que Deus te guardou, irmãos? O que você precisa entender é que quando ele orou, ele falou assim, ó, eu não só quero que o Senhor me livra do mal, mas eu quero que o Senhor me livra do quê? Das consequências do mal, das aflições. E é justamente isso que Deus tem feito comigo e com você também. Amém? Fala bem alto, eu louvo a Deus. Fala bem alto, que a minha vida, ela é vitoriosa pelo sangue de Jesus. Agora sabe o que eu acho bonito, irmãos? Para terminar, hoje eu começo a ouvir na igreja, porque eu estou muito tempo na igreja, pessoas que têm testemunhos bons e quentes, testemunho forte. Quem você era? Pai de santo. Aí a pessoa vai na igreja e fala que entrava no cemitério e que comia criancinha e tal. E aí está lá os nossos filhos lá, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos, na igreja, crescendo onde? Na igreja. E ele está ali ouvindo aquele cara que comia criancinha. Aí no outro mês quem veio? O ex-bandido da luz amarela. E o cara fala que ele era o terror do morro, que ele matava. E os nossos filhos estão ali, 15 anos. Meu Deus, um era pai de santo, o outro era o terror do morro. E só contando testemunho. Aí vem o outro, quem era você? Eu era homossexual. Ainda mostra as fotos, tudo direitinho.
E nosso filho tem 18 anos na igreja. Quantos anos, gente? 18. Essas crianças, nossos filhos, a gente nunca dá o púlpito para eles dar um testemunho, mas a gente dá para os de fora. Aí os nossos que são de dentro, nunca roubou, nunca matou, nunca comeu criancinha, nunca fez nada. Aí eles chegam, né, para o pastor: Pastor Luiz, oi, ora para mim, vou sair aí, vou fazer um assalto só para contar testemunho. Porque parece que quem tem que contar testemunho, irmão, é quem tem esses testemunhos mirabolantes. Eu quero dizer uma coisa para a igreja aqui em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa aqui em nome de Jesus. O maior testemunho que você pode dar, você que é de 18 anos, 20 anos, 22 anos, 23 anos, 24 anos, não é o testemunho que você matou, não é o testemunho que você vê. O maior testemunho que o jovem na igreja pode dar é que você teve todas as condições e oportunidades para fazer tudo isso, mas Deus te guardou. Esse é o maior testemunho que você pode dar. Amém? Quantos anos você tem? 22. Você se drogou? Não. Já ficou bêbado? Não. Já prostituiu? Não. Escuta, você nunca fez nada? Não. Porque é o Senhor que me protege. Esse é o maior testemunho. Amém? Então fala assim: eu louvo a Deus, porque eu estou dentro da presença de Deus na minha vida. Fica de pé e fala para 2, 3 irmãos e fala bem alto assim: o maior testemunho seu é justamente porque você não fez. Pode falar para ele aí, ó. Amém, gente? Amém? Então fala bem alto: Senhor, me abençoe, faça eu crescer, quero a sua presença, me livra do mal e das aflições. Se tem uma coisa que uma pessoa sofre muito, é quando vocês são jovens, arruma filho. Arruma o quê? Tem como se livrar de filho? E é um problema para quê? Mas como é que você chama filho de problema? Irmãos, porque se tornou um problema. Se tornou. Por que se tornou? Porque o homem que é homem, ele vai assumir o filho. Vai ou não vai? E os homens estão assumindo? Não. Aí fica o problema para quem? Então você vê que é isso. Aí o camarada, quando ele vai casar, se ele falar para outro: ó, eu já tenho um filho com uma outra mulher. Essa mulher, para ela casar, ela precisa ser muito coerente. Porque ela precisa saber que em primeiro lugar está o filho. Porque ele precisa pagar pensão. Amanhã o marido só tem R$200 para ele e para ela, mas tem um filho. Os R$200 tem que ir para onde? Fala aí, para onde tem que ir? Tem que ir. E ela está disposta a participar dessas coisas. O que eu quero falar para você é que o filho, quando ele vem, isso traz aflições o resto da vida. Traz aflições o quê, gente? Agora fala bem alto assim, ó: mas eu tenho um Jesus que ele pode consertar todas essas situações. Quantos creem nisso? Fala glória a Deus. Amém, gente? Então pode falar assim: o seu filho, pode falar assim, ó: se torna em bênção para a glória de Deus. Amém? O que você tem que entender é que só existe uma pessoa que pode mudar a nossa situação. E essa pessoa quem é? Jesus. Amém, gente? Valeu a pena? Então fala bem alto assim: nossos pais não têm culpa de fazer o que eles fizeram comigo. E fala assim, ó: eles fizeram o melhor. Talvez você está aí, ó, às vezes você fala assim: meu pai podia ser melhor. Não podia, irmão. Sabe por quê? Porque ele veio de uma situação, veio de uma família, que o que plantaram na vida deles foi justamente o que ele passou para a tua. Só que você hoje, você está numa situação melhor, porque você tem Jesus, e você vai perdoar seu pai. Amém? Amém? Você vai perdoar o quê? Seu pai, e a sua vida vai mudar para a glória de Deus. Então levanta a sua mão e fala assim: Senhor, eu te agradeço pelos pais que o Senhor me deu. Meu pai, minha mãe fizeram o melhor dentro da expectativa e dos conhecimentos dele. E eu quero nesta noite perdoar os nossos pais, os nossos familiares, porque hoje eu tenho a palavra
E a palavra, ela é poderosa, porque ela quebra todas as maldições da nossa vida. E hoje, Senhor, eu quero a sua bênção, eu quero a sua presença, eu quero o seu crescimento, eu quero que toda malignidade de uma criação caia fora da minha vida, dos nossos filhos, dos nossos netos, e que a partir de nós, um futuro abençoado e tremendo sejam para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso Brasil. Quantos creem nisso? Fala glória a Deus. Então fala bem alto: a nossa geração será melhor. E fala bem alto: os nossos filhos serão melhores ainda. Amém? Porque nós temos quem? Jesus. Para de reclamar da sua mãe e para de reclamar do seu pai, e agradeça a Deus. Não fica igual, faça igual Jabes. Olha para frente, tem uma promessa: vou crescer. Se minha mãe lastimou, se minha mãe fez um monte de coisa, ela não tinha conhecimento, mas eu tenho Deus na minha vida. Amém, gente?